Então vamos lá, pessoal. Boa tarde a todos, sejam todos bem-vindos. Olha só, o meu amigo Jairão Ribeiro, né, amigo e comentador assíduo aqui do canal, quando soube que eu tive em BH para assistir o último show do Milton Nascimento, ele me pediu para que eu gravasse um vídeo, né, contando um pouco o que foi aquela experiência, porque afinal de contas, não foi apenas um show do Milton Nascimento, foi o último show. Foi a despedida dos palcos, né? Uma carreira de mais de 60 anos, muito bem sucedida, e como o próprio Milton disse, né, será uma despedida apenas dos palcos, né? Da música jamais. Então a gente conclui que de agora em diante, ele terá uma relação um pouco mais íntima, não muito profissional, mas mais transcendental com a música, né? Então o que eu fiz? Eu fui e até gravei o vídeo, né? Só que quando eu fui revisar, eu vi que ele não estava tão digno de, né, os relatos do vídeo não estavam tão adequados com aquilo que eu senti, né? Então eu resolvi juntar a fome com a vontade de comer. E uma vez que eu sou colunista de cultura e cinema aqui do Jornal da Cidade, eu resolvi escrever um artigo documentando o que foi aquele show e as minhas experiências ali. E é isso que eu irei fazer aqui agora. Eu irei ler o artigo para vocês, porque eu acho que ele está muito mais rico em detalhes sobre como que foi a minha experiência diante daquele evento, né? Então, deixa eu abrir aqui aqui, ó. A última sessão de música, né? Que inclusive esse era do o nome da turnê, que também é o nome de uma canção que ele também inclusive cantou ela lá no show. Vamos lá. Domingo passado tive uma das maiores e mais emocionantes experiências culturais da minha vida. Como essa coluna trata de cinema e cultura, senti no dever de relatar um pouco o que foi esse momento. A última sessão de música, além de ser uma belíssima canção do gigante Milton Nascimento, foi também o nome dado à sua turnê de despedida dos palcos. Sim, o nosso queridíssimo Bituca, depois de 60 anos de carreira e 80 anos de idade, decidiu fazer uma despedida triunfal e seguir tendo uma relação um pouco mais íntima com a música. O concerto foi algo magnânimo, para dizer o mínimo. Foi um misto de sensações que me levou a um pertencimento total daquilo ali. Parecia que o palco e a plateia eram uma só, como numa célula. E claro, o núcleo dessa célula era o nosso Bituca, um verdadeiro regente, um guardião da cultura musical brasileira. Minha esposa e eu chegamos no Mineirão às 15 horas. O show estava marcado para começar às 18, já viu, né? Como a modalidade do nosso ingresso era pista, o correto era chegar cedo mesmo para garantir um bom lugar. E assim fizemos. Quando deu 20 horas, minhas costas já não existiam mais, né? Porque a gente chegava às 3 horas da tarde, né? E eu comecei a travar uma luta interna comigo mesmo. Ou seja, meu corpo implorava por um descanso, ao passo que a minha alma implorava para ficar ali a admirar e contemplar cada minuto daquela despedida. Quando eu sentia que o meu corpo iria vencer aquela batalha, o Bituca começou a cantar Maria, Maria. E aquilo foi mágico, juro, gente. A dor nas costas evaporou com a energia que emanava daquele microfone. Lá pelas tantas, quando o Bituca terminou de cantar Coração de Estudante, ele resolveu se manifestar politicamente. Você esperou um proselitismo, então você já está errado. Ele apenas fez uma saudação. Viva a democracia! Foi outro momento de muita efervescência na plateia. Acho que qualquer um que estava ali sabia dos riscos que o nosso país enfrentava até então. Estávamos despertos de um pesadelo e nada melhor do que comemorar aquela conquista.
Eu não tenho palavras para descrever o quão revigorante foi aquele show. O quão especial foi cada momento. O saldo de lágrimas diante da beleza e da sensação de despedida dava conta de encher uma bacia hidrográfica inteira. Por vezes me emocionei, não somente eu, como o próprio Milton e os demais presentes naquele concerto. A homenagem que ele fez a Gal Costa, que era sua amiga e também uma gigante da música, foi algo visceral, profundo. Só dele encerrar sua carreira em Minas mostra que ele é poético até para definir seu itinerário nessa turnê. Ou seja, ele quis terminar onde tudo começou. E eu não podia perder a chance de ouvir a voz de Deus cantando a poucos metros de mim. Obrigado, Bituca. Essa foi a minha homenagem que eu fiz para ele. E assim, gente, agora que eu fiz a leitura, né, que essas foram as sensações verdadeiras que eu captei da minha experiência diante daquele show, vou contar uma história para vocês. Eu devo muito ao Bituca, tá? Porque ele, de uma forma ou de outra, ele me ajudou, ele deu a sua contribuição para me despertar da noite longa, né? O que é a noite longa? Foi o meu envolvimento no bolsonarismo. Vou contar uma história aqui para vocês. Eu acho que eu nunca contei essa história aqui para ninguém. Quando eu tava ali envolvido no meio dessa sandice aí chamada bolsonarismo, eu tava vivendo um período de confusão mental, né? Uma mistura de confusão mental com decepção com a social-democracia. Eu acabei me inclinando para isso aí, porque, sei lá, tinha aquele background, né, do Joaquim Barbosa, o único parlamentar da base que não aceitou propina, foi o Jair Bolsonaro. Enfim, eu já até gravei um vídeo sobre essa questão de como eu acabei me envolvendo disso aí, da mesma forma como eu acabei despertando e saindo fora disso aí, né? Mas onde entra o Bituca nisso aí? Ele me ajudou a enxergar um pouco o que é essa gente. Foi numa situação onde o grupo, né, bolsonarista que tinha aqui, a gente ficou sabendo que aquele deputado federal Cabo Júnior Amaral, que é bolsonarista, ele estaria aqui numa cidade vizinha de Governador Valadares, Mendes Pimentel. E aí a gente resolveu ir lá fazer uma visita, né? Fazer uma foto, né? É política mesmo, né? Isso aí é coisas elementares para quem quer ter um direcionamento na política e tal, né? E esse grupo, ele queria, obviamente, o seu lugar ao sol. Quem viu o meu livro lá, O Mínimo que Você Precisa Saber para Não Ser um Bolsonarista, sabe muito bem que eles estavam capitaneando um lugar na política aqui de Valadares. E aí tinha que fazer tietagem, né? Nós fomos lá em Mendes Pimentel. Aí eu falei assim, vamos no meu carro mesmo, a gente racha uma gasolina. Foi eu e mais dois, né, da diretoria aí desse grupo. E na viagem, para não ficar uma coisa entediante, eu coloquei o Bituca. Eu coloquei o Clube da Esquina número 2, né? Para tocar. E assim, cara, todos os dois estavam aqui comigo. Um já tinha 50 e poucos, o outro já estava caminhando para 60. E quando eu liguei o Bituca, eles me perguntaram o que é isso. Na hora tava tocando aquela música Cravo e Canela, né? Que tem um gingado. Morena, que temperou, cigana, quem temperou. O cheiro do cravo. É uma pegada meio maquilelê, tá ligado? E essa galera é tudo Protex, né? É tudo Protex. Você acredita, né, que os caras são contemporâneos, né? Eles pegaram um momento onde o Clube da Esquina ele era efervescência, né, na juventude, na música, na cultura de modo geral, e os caras desconheciam aquilo. Teve um que chegou e falou, o que é isso? Que música é essa? Eu falei, hã? Não, para tudo. Você não sabe o que é isso? Ele, não, tá parecendo um batuque meio macumba. Eu falei, pode parar, não fala não, que senão vai cagar mais, né? Eu falei, pô, isso é Milton Nascimento, cara. Aí eu fui e coloquei a música lá da Janela Lateral, né? Vamos ver se ao menos essa eles conhecem. Aí, graças a Deus, essas eles conheciam, mas também, se não conhecesse essa música do Beto Guedes, também é pra morrer, né? Enfim,
E quando eu vi que aqueles caras não conheciam, que assim, a gente sabe muito bem que Bolsonaro despreza a arte, despreza artista, mas eu imagino que esse desprezo é em virtude da, sei lá, de que a gente não tem, digamos, uma safra muito abrangente na arte, né? Então, eles desprezam aquilo que não conseguiu alcançar seu lugar ao sol, mas ao menos os gigantes eles deviam conhecer, de obrigação de conhecer. E ao menos não precisa nem ser fã, mas ao menos saber quem que é, porra. E eles não sabiam o que que era Milton Nascimento, sabe? Aquilo ali já foi um primeiro sinal. Eu falei assim, não, velho. É sério que esses caras são tão apartados da cultura brasileira assim? Não fizeram questão de se sentir pertencente a essa grandeza? Ali foi o primeiro sinal. Foi o Bituca que me deu o primeiro tabefinho aqui assim na nuca, não pedala Robinho e falou, rapaz, acorda, olha a croca que você tá se enveredando. E aí, mais uma vez, né? Obrigado, Bituca, por ter me ajudado a sair dessa, ter dado o primeiro pontapé ali para eu. Talvez eu tava, como diz o diretor lá, o Christopher Nolan, naquele filme Inception, né? Às vezes eu tava na quarta camada do pesadelo, né? Aí ele me tirou de uma camada, o Bituca me tirou de uma. Depois o próprio curso dos acontecimentos foram me tirando de outras até que eu acordei, né? Eu saí do limbo, acordei do pesadelo, né? Mas é interessante que eu acordei e o pesadelo durou um bom tempo, né? Parece que ele só acabou dia 30 de novembro. Ali que o pesadelo acabou. Tem aí alguns resquícios, né? Alguma coisa que sobrou aí nas BRs, né? Em frente aos quartéis, mas aquilo ali é inócuo. A gente sabe que a ameba disforme já não tá lá mais. Bom, então é isso. Essa é a minha homenagem ao Bituca. Esse é o meu pedido, né, meu agradecimento a ele também por ele ter me ajudado. Além de ter me dado uma noite maravilhosa no domingo, ele também me ajudou a sair desse pesadelo que foi o bolsonarismo. É isso. Vamos por aqui, até o próximo vídeo.